Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de janeiro de 2021. Novo estudo já marcou data para o fim da pandemia e normalidade pode estar para breve. Um novo estudo da McKinsey prevê que o fim da pandemia só deve chegar no terceiro ou no quarto trimestre de 2021 nos países desenvolvidos. Contudo, o retorno à normalidade deve acontecer mais cedo. O artigo da McKinsey apresenta 2 pontos fulcrais para o fim da pandemia. Um do ponto de vista epidemiológico, que acontecerá se for alcançada a imunidade de grupo, e o outro tendo em conta a transição para uma nova normalidade, diz o observador. De acordo com o estudo da consultora norte-americana, a pandemia deverá terminar no fim de 2021, por isso o regresso à normalidade deve instalar-se brevemente, mesmo a tempo da próxima primavera. O estudo também indica que a tão desejada imunidade de grupo deva chegar perto do outono, mas esta é uma previsão que encaixa na realidade dos países desenvolvidos. Segundo as estatísticas, os autores consideram que os países mais desenvolvidos vão beneficiar de um regresso à normalidade mais cedo. Nestes casos é provável que o fim epidemiológico seja alcançado no primeiro ou segundo trimestre de 2021, em vez de no terceiro ou no quarto. Porém, para que isso seja uma realidade, todos os dias contam. O final da pandemia do ponto de vista epidemiológico vai variar de país para país e será afetado por vários fatores, como a chegada, eficácia e adoção de vacinas contra a Covid-19, tidas como as maiores impulsionadoras da imunidade coletiva. Tendo em conta o que escreveram os autores do estudo, o nível de imunidade natural numa população também é importante, uma vez que estimam que entre 90 milhões e 300 milhões de pessoas em todo o mundo alcancem uma imunidade natural. Os especialistas acreditam que uma ou mais vacinas possam ser sinalizadas para uso de emergência pela Agência Federal Norte-Americana para o Medicamento FDA até o final de 2020 ou início de 2021, e que recebam aprovação durante os primeiros 3 meses de 2021, o que vai permitir começar a imunizar a população. Desta forma, os autores esperam que em apenas 6 meses, se fará a distribuição de vacinas a uma proporção suficiente da população de maneira a induzir imunidade coletiva. No estudo pode ler-se que a imunidade de grupo pode ser alcançada facilmente logo no segundo trimestre de 2021 se as vacinas forem altamente eficazes, e se lançadas sem problemas. Ainda assim, há a possibilidade das vacinas apresentarem problemas de segurança ou de eficácia, e caso a sua distribuição seja lenta, o fim da pandemia pode só chegar em 2022, ou até mais tarde, explica o observador. Num cenário mais negro, os EU ainda poderão estar a enfrentar a doença em 2023 ou até depois. Os autores dizem que os caminhos para alcançar a imunidade de grupo nos outros países desenvolvidos são semelhantes aos dos EUA, sendo que as diferenças temporais estão relacionadas com o acesso e distribuição das vacinas. Mesmo assim, ainda é provável que a doença se mantenha ativa em áreas do mundo afetadas pela guerra ou em comunidades com pouca adesão à vacinação. A respeito do conhecimento do futuro, Allan Kardec comenta no Livro dos Espíritos, pergunta 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem?
Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação? E quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença e previsão lhe provocou. Esclarece Allan Kardec que, quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo a certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação, a de um acontecimento desgraçado, no desânimo, e num caso como no outro suas forcas seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes por que deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e uso do livre-arbítrio, ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.